Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a leitura de um artigo que está nessa obra A Fórmula para Enlouquecer o Mundo, tá? Do professor Olavo de Carvalho. Bom, mas antes de fazer a leitura e comentário, eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações, nos ajude na divulgação desse conteúdo. Eu vou deixar na descrição ah, do vídeo o link para os meus cursos, para a obra, tá? Então, se você tiver condições, adquira as obras do professor Olavo de Carvalho. Tem os meus cursos, como eu disse, né? Você pode ajudar a gente nos estimular na divulgação desse conteúdo aqui, tá? Bom, então, esse artigo, ele é um dos artigos mais importantes e interessantes que eu vou ler aqui, porque ele trata de uma tese específica do professor Olavo de Carvalho, que é relacionada à mente revolucionária, tá? É um assunto que ele expôs em alguns artigos, em aulas, mas, né, o professor faleceu no dia 24 de janeiro agora de 2022 e até então, ao que tudo indica, não há uma obra finalizada sobre esse tema, tá? Mas ele teorizou, como eu disse, em artigos e em aulas. E esse aqui explica bem, tenta definir o que seja a mentalidade revolucionária, tá bom? Então, vamos lá. Desde que se espalhou por aí que estou escrevendo um livro chamado A Mente Revolucionária, tenho recebido muitos pedidos de uma explicação prévia quanto ao fenômeno designado nesse título. A mente revolucionária é um fenômeno histórico perfeitamente identificável e contínuo, cujos desenvolvimentos, ao longo de 5 séculos, podem ser rastreados numa infinidade de documentos. Esse é o assunto da investigação que me ocupa desde alguns anos. Livro não é talvez a expressão certa, porque tenho apresentado alguns resultados desse estudo em aulas, conferências e artigos, e já nem sei se algum dia terei forças para reduzir esse enorme material a um formato impresso identificável. A mente revolucionária é o nome do assunto e necessariamente de um livro, ou dois, ou três. Nunca me preocupei muito com a formatação editorial daquilo que tenho a dizer. Investigo os assuntos que me interessam e, quando chego a algumas conclusões que me parecem razoáveis, transmito-as oralmente ou por escrito, conforme as oportunidades se apresentam. Transformar isso tudo em livros é uma chatice que, se eu pudesse, deixaria por conta de um assistente. Como não tem nenhum assistente, vou adiando esse trabalho enquanto posso. É normal que os filósofos, que aconteça isso, de não dar tempo de reduzir a termo, né, os seus ensinamentos. O próprio Sócrates não deixou nada escrito, né? Quem veio redigir os diálogos foi Platão. E até mesmo Platão fazia alguma crítica aos escritos e ele possui uma doutrina não escrita que o Giovanni Reale, historiador da filosofia italiana e filósofo, demonstrou no seu livro Para uma Nova Interpretação de Platão. Então pode acontecer que a pessoa ensine um determinado assunto e não necessariamente ela reduza isso a termo. A mente revolucionária não é um fenômeno essencialmente político, mas espiritual e psicológico. Se bem que o seu campo de expressão mais visível e seu instrumento fundamental seja a ação política. Para facilitar as coisas, uso as expressões mente revolucionária e mentalidade revolucionária para distinguir entre o fenômeno histórico concreto, com toda a variedade de suas manifestações, e a característica essencial e permanente que permite apreender a sua unidade ao longo do tempo. Mentalidade revolucionária é o estado de espírito permanente ou transitório no qual o indivíduo ou um grupo se crê habilitado a remoldar o conjunto da sociedade, se não a natureza humana em geral, por meio da ação política, e acredita que, como agente ou portador de um futuro melhor, está acima de todo julgamento pela humanidade presente ou passada, só tendo satisfações a prestar ao tribunal da história. Mas
O tribunal da história é, por definição, a própria sociedade futura que esse indivíduo ou grupo diz representar no presente. E como essa sociedade não pôde testemunhar ou julgar senão através desse seu mesmo representante, é claro que este se torna, assim, não apenas o único juiz soberano de seus próprios atos, mas o juiz de toda a humanidade passada, presente ou futura. Habilitado a acusar e condenar todas as leis, instituições, crenças, valores, costumes, ações e obras de todas as épocas sem poder ser, por sua vez, julgado por nenhuma delas. Ele está acima da humanidade histórica, que não é inexato chamá-lo super-homem. Autoglorificação do super-homem, a mentalidade revolucionária, é totalitária e genocida em si, independentemente dos conteúdos ideológicos de que se preenche em diferentes circunstâncias e ocasiões. Recusando-se a prestar satisfações, senão a um futuro hipotético da sua própria invenção e firmemente disposto a destruir pela astúcia ou pela força todo obstáculo que se oponha à remodelagem do mundo, à sua própria imagem e semelhança, o revolucionário é inimigo máximo da espécie humana, perto do qual os tiranos e conquistadores da antiguidade impressionam pela modéstia das suas pretensões e por uma notável circunspecção no emprego dos meios. O advento do revolucionário ao primeiro plano do cenário histórico, fenômeno que começa a perfilar-se por volta do século XV e se manifesta com toda a clareza no fim do século XVI-XVII, inaugura a era do totalitarismo, das guerras mundiais e do genocídio permanente. Ao longo de 2 séculos, os movimentos revolucionários, as guerras empreendidas por eles e o morticínio de populações civis necessário à consolidação do seu poder, mataram muito mais gente do que a totalidade dos conflitos bélicos, epidemias, terremotos e catástrofes naturais de qualquer espécie desde o início da história do mundo. O movimento revolucionário é o flagelo maior que já se abateu sobre a espécie humana desde o seu advento sobre a Terra. A expansão da violência genocida e a imposição de restrições cada vez mais sufocantes à liberdade humana acompanha para e passo a disseminação da mentalidade revolucionária entre as faixas cada vez mais amplas da população, pela qual massas inteiras se incumbem do papel de juízes vingadores nomeados pelo Tribunal do Futuro e se concedem a si próprios o direito à prática de crimes imensuravelmente maiores do que todos aqueles que a promessa revolucionária alega extirpar. Mesmo se não levarmos em conta as matanças deliberadas e consideradas apenas a performance revolucionária, desde o ponto de vista econômico, nenhuma outra causa social ou natural criou jamais tanta miséria e provocou tantas mortes por desnutrição quanto os regimes revolucionários da Rússia, da China e de vários países africanos. O que é fartamente documentado hoje, nós temos muitos livros em língua portuguesa que vão documentar essas mortes. Quem tiver interesse aí, dá uma pesquisada nos vídeos do meu canal, que um vídeo antigo, onde eu faço uma indicação de pelo menos acredito uns 20 livros sobre essa questão, de livros para estudar sobre as desgraças causadas pelo comunismo. Qualquer que venha a ser o futuro da espécie humana e quaisquer que sejam as nossas concepções pessoais a respeito, a mentalidade revolucionária tem de ser extirpada radicalmente do repertório das possibilidades sociais e culturais admissíveis antes que, de tanto forçar o nascimento de um mundo supostamente melhor, ela venha a fazer dele um gigantesco aborto e o trajeto milenar da espécie humana sobre a Terra, uma história sem sentido coroada por um final sangrento. Embora as distintas ideologias revolucionárias sejam todas, em maior ou menor medida, ameaçadoras e daninhas, o mal delas não reside tanto no seu conteúdo específico ou nas estratégias de que se servem para realizá-lo, quanto no fato mesmo de serem revolucionárias no sentido aqui definido. O socialismo e o nazismo são revolucionários não porque propõem respectivamente o predomínio de uma classe
ou de uma raça, mas porque fazem dessas bandeiras os princípios de uma remodelagem radical, não só da ordem política, mas de toda a vida humana. Os malefícios que prenunciam se tornam universalmente ameaçadores, porque não se apresentam como respostas locais a situações momentâneas, mas como mandamentos universais imbuídos da autoridade de refazer do mundo segundo o molde de uma hipotética perfeição futura. A Ku Klux Klan é tão racista quanto o nazismo, mas não é revolucionária porque não tem nenhum projeto de alcance mundial. Por essa razão seria ridículo compará-la em periculosidade ao movimento nazista. Ela é um problema policial puro e simples. Por isso mesmo, é preciso enfatizar que o sentido aqui atribuído ao termo revolução é ao mesmo tempo mais amplo e mais preciso do que a palavra tem em geral na historiografia e nas ciências sociais presentemente existentes. Muitos processos sociopolíticos, usualmente denominados revoluções, não são revolucionários de fato, porque não participam da mentalidade revolucionária, não visam a remodelagem integral da sociedade, da cultura e da espécie humana, mas se destinam unicamente à modificação de suas situações locais e momentâneas, idealmente para melhor. Não é necessariamente revolucionária, por exemplo, a rebelião política destinada apenas a romper os laços entre um país e outro. Não é revolucionária a simples derrubada de um regime tirânico com o objetivo de nivelar uma nação às liberdades já desfrutadas pelo povo em torno. Mesmo que esses empreendimentos empreguem recursos bélicos de larga escala e provoquem modificações espetaculares, não são revoluções porque não ambicionam senão a correção dos males imediatos ou mesmo retorno a uma situação anterior perdida. O que caracteriza inconfundivelmente o movimento revolucionário é que sobrepõe a autoridade de um futuro hipotético ao julgamento de toda espécie humana presente ao passado. A revolução é, por sua própria natureza totalitária e universalmente expansiva. Não há aspecto de vida humana que ela não pretenda submeter ao seu poder. Não há região do globo a que ela não pretenda estender os tentáculos de sua influência. Se, nesse sentido, vários movimentos político-militares de vastas proporções devem ser excluídos do conceito de revolução, devem ser incluídos nele, em contrapartida, vários movimentos aparentemente pacíficos e de natureza puramente intelectual e cultural, cuja evolução no tempo os leve a constituir-se em poderes políticos com pretensões de impor universalmente novos padrões de pensamento e conduta por meios burocráticos, judiciais e policiais. A Revolução Húngara de 1956 ou a derrubada do presidente brasileiro João Goulart, nesse sentido, não foram revoluções de maneira alguma, nem foi a independência americana, um caso especial que terei de explicar em outro artigo. Mas, sem dúvida, são movimentos revolucionários, o darwinismo e o conjunto de fenômenos pseudo-religiosos conhecidos como Nova Era. Todas essas distinções terão de ser explicadas depois em separado, e sendo citadas aqui a título de amostragem. Em outras confusões que esse estudo desfaz, está aquela que reina nos conceitos de esquerda e direita. Essa confusão nasce do fato de que essa dupla de vocábulos é usada por sua vez para designar duas ordens de fenômeno totalmente distintos. De um lado, a esquerda é a revolução em geral e a direita a contra-revolução. Não parecia haver dúvida quanto a isso no tempo em que os termos foram usados para designar as duas alas dos Estados Gerais. A evolução dos acontecimentos, porém, fez com que o próprio movimento revolucionário se apropriasse dos dois termos, passando a usá-los para designar suas subdivisões internas. Os girondinos, que estavam à esquerda do rei, tornaram-se à direita da revolução, na mesma medida em que, decapitado o rei, os adeptos do antigo regime foram excluídos da vida pública e já não tinham direito a uma denominação política própria. Essa retratação do direitismo admissível mediante a atribuição de rótulo de direita a uma das alas da própria esquerda tornou-se depois um mecanismo rotineiro do processo revolucionário. Ao mesmo tempo, remanescentes contra-revolucionários genuínos foram frequentemente obrigados a aliar-se à direita revolucionária
e confundir-se com ela para poder conservar alguns meios de ação no quadro criado pela vitória da Revolução. Para complicar mais as coisas, uma vez excluída a contra-revolução do repertório das ideias politicamente admissíveis, o ressentimento contra-revolucionário continuou existindo como fenômeno psicossocial e muitas vezes foi usado pela esquerda revolucionária como pretexto e apelo retórico para conquistar para a sua causa faixas de população arraigadamente conservadoras e tradicionalistas, revoltadas contra a direita revolucionária imperante no movimento. O apelo ao MST, à nostalgia agrária ou à retórica pseudo-tradicionalista adotada aqui e ali pelo fascismo fazem esquecer a índole estritamente revolucionária desses movimentos. O próprio Mao Tse-tung foi tomado durante algum tempo como um reformador agrário tradicionalista. Também não é preciso dizer que, nas disputas internas do movimento revolucionário, as facções em luta com frequência se acusam mutuamente de direitistas ou reacionárias. A retórica nazista, que professava destruir ao mesmo tempo a reação e o comunismo, correspondeu, no lado comunista, o duplo e o sucessivo discurso que o primeiro tratou os nazistas como revolucionários primitivos e anárquicos e depois como adeptos da reação, empenhados em salvar o capitalismo contra a revolução proletária. Os termos esquerda e direita só têm sentido objetivo quando usados na sua acepção originária de revolução e contra-revolução, respectivamente. Todas as outras combinações e significados são arranjos ocasionais, que não têm alcance descritivo, mas apenas uma utilidade oportunista como símbolos da unidade de um movimento político e signos demonizadores de seus objetos de ódio. Nos Estados Unidos, o termo direitista é usado ao mesmo tempo para designar os conservadores em sentido estrito, contra-revolucionários até a medula, e os globalistas republicanos, direita da Revolução Mundial. Mas a confusão existente no Brasil é muito pior, onde a direita contra-revolucionária não tem nenhuma existência política e o nome que a designa é usado pelo partido governante para nomear qualquer oposição que lhe venha desde dentro mesmo dos partidos de esquerda, ao passo que a oposição de esquerda o emprega para rotular o próprio partido governante. Essa bagunça, nessa dicotomia, é muito interessante porque alguns anos atrás, muitas pessoas ainda achavam que o PSDB era um partido de direita. Quando, no passado, em 2006, na época presidente, diz que havia se chegado ao ápice da democracia, onde os concorrentes a presidente eram de dois partidos de esquerda. Então mostra como que essas designações de direita e esquerda não são suficientes para descrever a realidade. Ou seja, para esses caras, qualquer um que se oponha ao PT é de direita e vice-versa. Muitos consideravam o Partido Novo, por exemplo, como um partido de direita. E aí nós fomos capazes de observar nesse ano o Partido Novo apoiando o candidato à presidência de esquerda. Enfim, para mim, está claro que só se pode devolver a esses termos algum valor descritivo objetivo, tomando como linha de demarcação o movimento revolucionário como um todo e opondo-lhe a direita contra-revolucionária, mesmo onde esta não tenha expressão política e seja apenas um fenômeno cultural. A essência da mentalidade contra-revolucionária ou conservadora é a aversão a qualquer projeto de transformação abrangente, a recusa obstinada de intervir na sociedade como um todo, o respeito quase religioso pelos processos sociais regionais, espontâneos e de longo prazo, a negação de toda autoridade aos porta-vozes de um futuro hipotético. Nesse sentido, o autor destas linhas é estritamente conservador, entre outros motivos, porque acredita que só o ponto de vista conservador pode fornecer uma visão realista do processo histórico, já que se baseia na experiência do passado e não em conjeturações do futuro. Toda historiografia revolucionária é fraudulenta na base, porque interpreta e distorce o passado segundo o molde de um futuro hipotético e, aliás, indefinível.
Não é coincidência que os maiores historiadores de todas as épocas tenham sido sempre conservadores. Se considerada em si mesma e nos valores que defende, a mentalidade contra-revolucionária deve ser chamada propriamente conservadora. É evidente que, do ponto de vista das suas relações com o inimigo, ela é estritamente reacionária. Ser reacionária é reagir de maneira mais intransigente e hostil à ambição diabólica de mandar no mundo. A partir dessa semana que vem, esta coluna deixará de sair toda semana, dessa vez às segundas-feiras, e será subdividida. Uma parte sairá às segundas, as outras às sextas. Fora isso, continuarei escrevendo os editoriais das quartas-feiras, 17 de agosto de 2007. Dentro dessa mentalidade revolucionária, é muito comum hoje nós verificarmos, por exemplo, trabalhos de escola, né, de jovens. Qual o seu projeto para o mundo perfeito? É, temas, né, pessoas que estão se candidatando a empregos, né? Qual é a sua visão de mundo perfeito? Essa visão de que seja possível, de algum modo, haja a capacidade de um projeto a nível global, né? Isso já denota essa questão da mentalidade revolucionária. Todo mundo tem um projeto de mundo perfeito, todo mundo quer transformar o mundo. Ninguém quer aprender com o mundo e aprender com o processo histórico. As pessoas gostam de querer transformar o mundo. Eu passo na porta das escolas da minha cidade, diz assim, o aluno no papel é protagonista da transformação do mundo. Todo mundo quer transformar o mundo, todo mundo tem um projeto, ninguém quer estudar todo o processo. É o que o Chesterton falava, né? A gente gosta de olhar para o futuro porque o passado nos envergonha. Isso mostra como, de acordo com a definição do professor Olavo de Carvalho, a mentalidade revolucionária tomou conta de todos os âmbitos da sociedade. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.